Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da profecia, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, venha conduzir os nossos corações, especialmente a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa consciência, para que nós possamos entender e, uma vez entendendo, venhamos obedecer, ter coragem para obedecer a sua palavra, a sua santa palavra. Eu queria tratar de um assunto hoje muito especial. Esse assunto é um tanto polêmico, mas não importa, eu quero passar para vocês o que o Espírito Santo tem me cobrado para falar sobre esse assunto, para que você esteja avisado, alerta, com respeito a tudo que tem acontecido neste mundo. Nós vivemos nos últimos tempos. E Jesus disse que nos últimos tempos muitos se desviarão da fé. Muitos serão enganados. Muitos vão se perder. E justamente é o que temos visto nesses últimos tempos. Pessoas que outrora eram fiéis, leais, eram pau para toda a obra, mas de repente elas viram uma casaca e se tornam até inimigas da fé, piores do que os próprios inimigos de Deus. Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, para a gente conferir o que está escrito. Você tem que ler para entender, para perceber a grandeza da revelação que Deus tem nos dado a todos. Por favor, pegue a sua Bíblia aí agora, há tempo para você pegá-la, e abra no livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 25. Nós vamos ler aqui alguns versículos para meditarmos no que o profeta de Deus, o profeta Jeremias foi um dos profetas que mais enfrentaram problemas. Foi um deles. E, conforme nós vemos aqui no texto, a gente pode entender bem o que Deus estava falando a respeito dos profetas, dos falsos profetas, os enganadores. Jesus disse lá no capítulo 24 de Mateus que muitos viriam em nome dele e enganariam a muitos. Então nós temos no mundo atual, aliás, sempre teve, mas agora mais do que nunca, profetas que falam em nome de Deus, oram em nome de Deus, mas são profetas do inferno e não estão vestidos de demônios, não estão vestidos de falsos profetas, não. Eles carregam uma ostentação de que são de Deus. E
aparentemente parecem ser de Deus. Mas como é que a gente pode identificar os falsos dos verdadeiros? Como que você pode detectar o falso do verdadeiro? Como é que você pode ver se eu, Bispo Macedo, sou verdadeiro ou um falso profeta? Como é que você pode detectar isso? Eu vou te dar a dica. Vou lhe dar a dica. Aqui no texto sagrado mostra com clareza quem são os falsos, quem são os verdadeiros. Na época dos profetas, sabe que Deus falava através dos profetas. Naquela altura não havia a Bíblia. Não havia a Bíblia como nós temos hoje de fácil acesso. Então, quando a pessoa queria saber alguma coisa de Deus, ela buscava os profetas. E os profetas, na sua maioria, era falso. Porque muitos falsos profetas haviam nos tempos dos profetas. Muitos falsos profetas. E como identificar o falso do verdadeiro? É o que nós vamos ver aqui no texto sagrado. Eu não vou me defender, eu vou defender apenas aquilo que eu creio, que eu prego, que eu ensino, que eu oriento. Mas eu preciso que você leia comigo o texto sagrado, por favor. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 25. Você deve ler depois o texto inteiro, mas vamos meditar apenas nesses versículos, do 25 até o 29, para avaliar bem o que é o falso e o verdadeiro. Na época do profeta Jeremias, havia, como em todas as épocas, houve sempre os falsos profetas. Os verdadeiros eram poucos. Por exemplo, lembra de Elias, profeta Elias? O profeta Elias enfrentou 850 profetas falsos de Baal, profetas do inferno. Eram profetas. Profetas do inferno, claro. O profeta Elias enfrentou, os confrontou e fez a prova dos 9, a prova real, e todos ficaram sabendo. Hoje nós sabemos que os falsos caíram e sempre vão cair, porque jamais vão prevalecer. Mas, enquanto eles não caem, muitos, coitados, que falta aquela direção, orientação, muitos seguem-nos e aí caem também. Então, vamos aqui ler o texto que tem me chamado muita atenção e eu creio que essa é a vontade de Deus. Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 29, diz assim: Tenho ouvido Deus falando através do profeta Jeremias. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Veja só, os falsos profetas usam os sonhos para enganar os incautos. Sonhos, não só sonhos, mas visões, profecias que não tem nada a ver com a voz de Deus.
eles usam dos argumentos de Deus para confundir as pessoas e levá-las a uma fé falsa. Então Deus falando através do profeta Jeremias, diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Que as pessoas acreditavam muito em sonho, até hoje. Os incautos acreditam muito em sonho. É claro que Deus outrora falava em sonhos, mas falava com determinados profetas, não falava com qualquer um. Mas surgiam muitos sonhadores e falsos profetas que usavam desse artifício para enganar muitos. Até quando, no versículo seguinte, Deus falando, até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras? Olha só, a pergunta de Deus, a pergunta que Deus deixa: até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Até quando? Veja que os falsos profetas arrancavam de seus corações sonhos, visões e mensagens para sustentar os incautos, os que não davam crédito aos verdadeiros profetas. Então Deus pergunta: até quando? Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Baal era o Deus, era o nome do ídolo deles, dos incrédulos, dos profetas falsos. Então Deus fala: até quando? Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Eu estou repetindo para, quem sabe, o Espírito Santo não venha iluminar os seus entendimentos para você. Puxa, é mesmo, porque é assim que Deus fala. Ele fala através da palavra dele. Ele não fala sonhos, ele fala a palavra dele. E quando ele fala, acontece. E quando ele não fala, não acontece. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho.
E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Está vendo, minha amiga e meu caro amigo? Eu sei que eu estou falando nesse momento com pessoas que dizem assim: o bispo, eu caí na trampa do diabo. Eu caí, porque eu dei ouvidos a um homem que supostamente era homem de Deus, e ele me fez uma revelação também, sonho. Ele me deu uma profecia. Ele disse: você tem que casar com fulana, com fulano. E eu dei ouvidos à voz daquele, entre aspas, profeta, aquele, entre aspas, homem de Deus. Eu fiz o que ele mandou e a minha vida foi um inferno. Meu casamento foi um fracasso. Meu casamento foi um pedacinho do inferno. Já acabou, mas esse casamento me dá dor de cabeça até hoje. Até hoje eu sofro as consequências dessa profecia, ou revelação, ou sonho, ou visão que me passaram. Até quando, diz o Senhor, isso vai acontecer no coração dos profetas que profetizam mentiras? Até quando isso vai acontecer? Aí ele diz: o profeta que tem um sonho, conte o seu sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Que tem a palha com o trigo. Palha, é jogado no fogo, acende o fogo. O trigo é o que se faz pão para se alimentar, para comer. Então, que tem a minha palavra, em outras palavras, que tem a minha palavra com a palha. O que tem? A minha palavra com sonhos, com visões. O que tem a minha palavra com revelações. O que tem a minha palavra com profecias. O que tem a minha palavra com palha. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas pela palha. Estão comendo palha. Isso mesmo. Estão comendo palha igual boi. Comendo palha. Ao invés de comerem da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é pão. É o pão que desceu do céu. Jesus é a palavra viva, encarnada. E a palavra de Deus tem espírito, que quer dizer, a palavra de Deus confirma-se na cabeça dos que têm juízo para ouvir a palavra de Deus. Como é que você pode detectar o falso do verdadeiro? E você deve fazer um exame, inclusive do que eu falo, do que eu ensino. Você deve avaliar as minhas palavras, pesar as minhas palavras, porque se as minhas palavras, se tiver uma palavra que não está de acordo com a palavra de Deus, então não aceite isso, não acredite, não creia, porque não é a palavra de Deus. Eu lembro, quando era recém-convertido, tudo que o pastor pregava, eu confirmava nas Sagradas Escrituras. Eu confirmava palavra com palavra. E se por acaso havia uma palavra que não batia com a minha inteligência, com a minha razão, com o meu racional, que não batia com a palavra de Deus, eu não aceitava, eu rejeitava.
eu naturalmente rejeitava. Eu sempre tive esse cuidado, porque a minha vida dependia da palavra, a minha vida depende da palavra de Deus. A sua vida, amiga e amigo, depende da palavra de Deus, a palavra que é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Então você tem que focar a sua inteligência, o seu racional, não o seu coração, porque coração é enganador, mas o seu racional, você tem que pensar naquilo que está sendo falado, raciocinar, conferir o que está sendo falado com as Sagradas Escrituras. Eu não sei se você tem reparado, mas todos os textos que nós pregamos, nós postamos aqui. Às vezes não dá para colocar tudo, porque eles não permitem, mas nós colocamos o máximo possível para que as pessoas venham compreender a palavra, ler a palavra, avaliar a palavra, pesar a palavra e comparar a palavra com aquilo que eu falei. Porque se eu falar alguma coisa que não está combinando com a palavra de Deus, não aceite. E é assim que você vai detectar o falso do verdadeiro. O falso mistura a palavra verdadeira com a palavra mentirosa. E você não... Se você ouve com o coração, com o sentimento, você se deixa enganar com facilidade. Você vai ser enganado com facilidade. Por quê? Porque é meia verdade com meia mentira. Então, se a pessoa não atenta, não confere as Sagradas Escrituras, o que está escrito, Jesus venceu o diabo usando está escrito. O diabo foi derrotado apenas com a palavra que Jesus falou, está escrito. O diabo via com uma mensagem e Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Também está escrito. Jesus usou sempre o que estava escrito. E ele veio para cumprir o que está escrito. E cumpriu tudo o que estava escrito. Tudo. Então, amiga e amigo, você vai detectar o falso do verdadeiro colocando na balança da sua consciência a palavra de Deus e a palavra do, digamos assim, do profeta. Se a palavra do profeta não bate com a palavra de Deus, esse profeta é falso. E tome cuidado, porque o diabo usa meias verdades para introduzir as suas meias mentiras. Cuidado. É assim que ele tem enganado os incautos, os que não pensam, os que não raciocinam, os que não gostam de pensar, só querem receber, já mastigado, não querem mastigar a palavra de Deus, não querem comer o pão com a própria boca, querem só engolir, e aí é que vem o perigo. Veja que Deus fala assim, porventura a minha palavra não é como fogo, não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Quer dizer, a palavra de Deus faz separação do joio do trigo. A palavra de Deus faz separação entre a palha e o trigo. A palavra de Deus faz separação entre uma vida com Deus e uma vida com o diabo. Essa é a realidade. A palavra de Deus separa o que é de Deus daquilo que não é de Deus. E, obviamente, o diabo sabe que o ser humano é muito emotivo, usa muito o coração, gosta de usar o coração, gosta de sentir, gosta de ser levado pela emoção, pelo sentimento. E, às vezes, eu sou
muito grosso, eu falo de forma muito rude, mas eu faço isso querendo arrancar das pessoas aquele sentimento de emoção que não acrescenta nada, só leva engano. Então, eu sou o que sou. Quem gostar, amém. Quem não gosta, paciência. Mas eu vou ser sempre assim. Vou morrer assim. Eu não gosto de usar emoção. A palavra de Deus não pode ser usada com emoção, com o coração. A palavra de Deus tem que ser usada com a razão, com o pensamento. Porque Deus é espírito. Deus é espírito, Deus é palavra, Deus é pensamento, Deus é racional, Deus é inteligência, Deus é sabedoria, Deus é conhecimento. Não tem nada de emoção. Deus não é emoção. Deus, obviamente, tem alma, tem coração, digamos assim. Alma, porque Jesus disse, quando esteve lá no Getsemane, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, ele tinha coração, tinha sentimento, ele tinha emoção quando entrou em Jerusalém e chorou. Jesus sentia a dor, sentia todas as sensações que nós sentimos. Ele tinha coração e tem coração. Agora, mas não é pelo coração que a gente tem que andar, avaliar, pesar. A gente tem que avaliar, pesar, de acordo com o nosso raciocínio. E para a gente usar o raciocínio, somente tendo o Espírito de Deus. Por isso, nós temos trabalhado, orado, clamado, pedido a Deus para fazer as pessoas receberem o Espírito dele, porque o Espírito dele é a mente do Senhor Jesus. É a mente de Deus. Então, quem recebe o batismo com o Espírito Santo, passa a ter a mente do Senhor Jesus. Quer dizer, pensa como Jesus pensa. Raciocina como Jesus raciocina. E toma atitude movido por uma razão, não é por uma emoção. Não é uma atitude impensada, não. É uma atitude racional. Nós falamos de Abraão. Deus fala, olhai para Abraão. Então vamos olhar para Abraão. Quando Deus falou com Abraão, o que ele fez? Ele obedeceu. Quer dizer, ele pensou, raciocinou, pesou e obedeceu. Se ele desse vazão aos seus sentimentos, ele não iria obedecer a Deus. E, obviamente, não seria o grande Abraão. Mas porque ele pensou, pesou, avaliou, tomou a decisão certa. Porque usou a cabeça, não o coração. Porque o coração não quer pensar, o coração quer sentir e levar o sentimento do engano, muitas das vezes, para as pessoas errarem e caírem na trampa do diabo. Então, eu quero que você leia esse texto, você leia, medite nele, pense nele. Eu vou ler outra vez. Muito importante. Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 25 até o 29. Você deve ler depois o texto inteiro. Diz o seguinte, Deus falando, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Você sabe que tem muita gente que usa os sonhos para levar o engano, filosofias e etc., e até levar as pessoas a casarem, descasarem, enfim, deixar o emprego e fazer isso, fazer aquilo. Muitas pessoas dão ouvidos a esses sonhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí Deus fala, até quando sucederá isso no coração dos profetas? Não na mente,
mas no coração. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Que profetizam mentira, quer dizer, as profecias que vêm do coração são mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração. No mesmo livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, Deus fala, se eu não me engano, a respeito do engano do coração, que o coração é enganador, é enganoso e cruel, desesperadamente cruel, o coração. Então, havia profetas que profetizavam os enganos do coração, os quais, esses profetas, cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, quer dizer, priorizem os sonhos, as fantasias do coração, das emoções, e fazem as pessoas esquecerem até do nome de Deus, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, justamente porque foram levados pelos sonhos do coração daqueles falsos profetas. O profeta, diz o Senhor, continua, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Entendeu? Você vai dar ouvidos aos sonhos ou à palavra de Deus? Eu não creio em sonho. Eu não acredito em sonho. Eu não acredito em fantasia. Eu acredito no que está escrito. É o que está escrito, é o que Jesus falou. Está escrito. Está escrito, eu creio. Não está escrito, eu não creio. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, aí você pode identificar quem é profeta falso e quem é profeta verdadeiro. O profeta falso fala do sonho, de visões. Isso aí, sonhos. O profeta falso fala de ilusões, de fantasias. Mas aquele que é verdadeiro, em outras palavras, aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Não pode ser falar meia palavra de Deus, tem que falar a palavra inteira. Fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, quer dizer, o que tem a ver a minha palavra com os sonhos, a palha do trigo? O que tem a ver a minha palavra com a palha do trigo? Que tem o trigo a ver, olha só, que tem a palha com o trigo? Nada. A palha é queimada, o trigo vira pão. Assim, os sonhos são queimados, mas o trigo alimenta o corpo e o trigo da palavra de Deus alimenta a alma. Quando você lê a palavra de Deus, a sua alma se alegra, se acalma, fica em paz, porque a palavra de Deus tem espírito. E diz o Senhor, porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Leia depois todo o texto e medite, por favor. Raciocine. Leia palavra por palavra, obedeça a pontuação, as vírgulas. Obedeça e você vai entender o que Deus quer falar com você. Tá bom? Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado ou contribuído para aqueles que querem conhecer a verdade. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.